Mariana olhou para a xícara esquecida sobre a mesa de centro da sala. Aquela que ele sempre deixava ali, não por desleixo, mas porque dizia que o café ficava melhor quando bebido aos poucos, enquanto observava o movimento da rua pela janela. E agora, a mancha escura no fundo da porcelana era a única testemunha de uma manhã que parecia ter acontecido há décadas, embora o calendário insistisse em dizer que faziam apenas 2 semanas desde que o silêncio se instalou definitivamente naquela casa e tomou conta de cada cômodo como se fosse um hóspede indesejado que chegou sem avisar e decidiu que nunca mais iria embora. Ela sempre se orgulhou de ser uma mulher prática, uma pessoa que resolvia problemas, que tinha listas para tudo que acordava com o dia planejado, minuto a minuto, porque para Mariana, o tempo era uma moeda que precisava ser gasta com eficiência e nunca com contemplação, mas agora sentada naquele sofá que ainda guardava o formato do corpo de André, ela percebia que a eficiência tinha lhe roubado o essencial. O relógio na parede tic-taqueava com uma arrogância insuportável, marcando segundos que não importavam mais, porque a única pessoa que sabia fazer o tempo parar já não estava ali para segurar sua mão e dizer que o trabalho podia esperar, que a louça não ia fugir, que o mundo não acabaria se eles ficassem apenas deitados ouvindo a chuva bater no telhado. André era o oposto dela em tudo, e talvez por isso funcionassem tão bem, ou pelo menos era o que ela achava até entender que o funcionamento deles dependia inteiramente da paciência infinita dele em esperar que ela parasse de correr. Ele era o tipo de homem que notava quando a luz da tarde batia de um jeito diferente na estante de livros e chamava a atenção dela para isso. Mas Mariana sempre respondia com um "já vou" ou com um "agora não dá, estou terminando um relatório", e ele apenas sorria. Aquele sorriso tranquilo de quem entende que cada um tem seu tempo, mas o que Mariana não sabia, e o que agora doía como uma ferida física no peito, era que o tempo dele tinha um limite, e que a ampulheta que ela ignorava estava derramando os últimos grãos enquanto ela respondia e-mails que hoje não faziam o menor sentido. A casa estava impecavelmente limpa, porque Mariana canalizou sua dor na faxina, esfregando o chão até as juntas dos dedos ficarem brancas, tentando limpar a ausência, tentando remover a sensação de que a qualquer momento a porta se abriria e ele entraria com aquele cheiro de chuva e pão fresco que era a assinatura dele nos fins de tarde. Mas a porta permanecia fechada e trancada, e o único som era o zumbido da geladeira e a respiração curta dela, tentando não desabar. Nos últimos dias, ela começou a encontrar pequenos bilhetes que ele deixava em lugares improváveis, bilhetes que na época ela lia com pressa e guardava em gavetas aleatórias, prometendo a si mesma que daria atenção àquilo depois, mas o depois se tornou uma terra estrangeira onde ela não tinha visto para entrar. Um bilhete estava dentro do pote de açúcar, outro marcado na página 20 de um livro que ela disse que leria há 3 anos e nunca abriu, e cada pedaço de papel era como um soco no estômago, porque traziam frases simples, observações sobre a vida, ou apenas um "eu te amo" escrito com a letra cursiva e um pouco trêmula dele. Ela se lembrava vividamente da última terça-feira normal daquela terça-feira, que não tinha nada de especial, onde ela chegou cansada do escritório e foi direto para o banho, reclamando do trânsito, reclamando do chefe, reclamando que a vida estava passando rápido demais, sem perceber a ironia cruel daquela frase, dita para o homem que já sentia no próprio corpo os sinais de que a partida se aproximava, mas que escolheu o silêncio para não preocupá-la. André estava sentado na poltrona com um livro no colo, e quando ela passou reclamando, ele apenas perguntou se ela queria um chá, e ela disse que não tinha tempo para chá, que precisava dormir, porque o dia seguinte seria cheio. A recusa do chá, a recusa da conversa, a recusa do momento. Agora Mariana daria todos os dias cheios que teve na carreira, todas as promoções, todos os elogios profissionais, por 10 minutos sentada naquela poltrona, bebendo um chá morno e ouvindo ele falar sobre qualquer coisa banal, sobre o tempo, sobre o vizinho, sobre o livro que ele nunca terminou de ler. A consciência tardia é um castigo que a mente aplica com uma precisão cirúrgica, porque ela não vem quando ainda há margem de manobra, ela chega exatamente quando a porta se fecha e a chave gira do lado de fora. Mariana caminhou até o quarto que agora parecia grande demais para uma pessoa só, e abriu o guarda-roupa.
As camisas dele estavam lá organizadas por cor como ela gostava, mas com o cheiro dele impregnado nas fibras, o cheiro de madeira e sabonete neutro que ela parou de notar nos últimos anos, porque estava ocupada demais, notando o que faltava na casa, o que precisava ser consertado, o que precisava ser comprado. Ela percebeu que passou os últimos 10 anos gerenciando a vida, ao invés de vivê-la ao lado dele. André tentou avisar de tantas formas sutis. Ele tentou quando sugeriu aquela viagem para a serra, que ela cancelou 3 vezes. Ele tentou quando pediu para ela largar o celular durante o jantar e ela bufou dizendo que era trabalho. Ele tentou quando segurou a mão dela no cinema e ela soltou para pegar pipoca. Eram tentativas de conexão que ela repelia não por maldade, mas por uma cegueira funcional, por acreditar na mentira universal de que sempre haverá tempo, de que a velhice é um porto seguro, onde todos nós vamos ancorar os barcos e finalmente conversar. Mas o barco de André zarpou sozinho em uma madrugada silenciosa, sem despedidas dramáticas, sem avisos prévios, apenas um suspiro mais longo. E depois, a imobilidade que transformou Mariana em uma viúva de 42 anos, cercada de conquistas materiais e um vazio existencial que ecoava em cada canto daquela casa de revista. Ela puxou uma das camisas, uma de flanela xadrez, que ele usava nos dias mais frios, e abraçou o tecido afundando o rosto ali, tentando resgatar o calor que não existia mais. E foi nesse momento que ela sentiu algo no bolso da camisa. Um papel dobrado. Não era um bilhete antigo. O papel estava nítido, a dobra era recente. Suas mãos tremeram ao desdobrar a folha pautada, arrancada de um caderno qualquer. A data no topo da página era de 2 dias antes dele partir. 2 dias antes do evento que interrompeu o futuro. Mariana sentiu as pernas falharem e sentou-se no chão frio do quarto com a camisa no colo e o papel nas mãos. A caligrafia dele estava mais fraca, mas a mensagem era clara e direta, como ele sempre foi em seus sentimentos, embora ela raramente parasse para ouvir. Ele escreveu: Mariana, eu sei que você está correndo. Eu vejo o quanto você se esforça para manter tudo perfeito, e eu amo essa sua força. Mas eu preciso te dizer algo que não consigo falar quando você chega cansada, porque não quero ser mais um peso no seu dia. Ela parou de ler. O ar faltou. O peso. Ele achava que seria um peso. Ele protegeu a rotina dela até o último segundo, escondendo a própria fragilidade para não atrapalhar a agenda dela. A culpa veio como uma onda gigante, gelada e avassaladora. Não era apenas a dor da perda. Era a dor de saber que ela construiu um muro de ocupações tão alto que ele preferiu sofrer em silêncio do lado de cá, a incomodá-la com a verdade de que estava indo embora. Ela continuou a leitura com os olhos embaçados pelas lágrimas, que finalmente começaram a cair quentes e pesadas, manchando o papel. Ele dizia: eu tenho sentido um cansaço diferente ultimamente. Não é o cansaço do dia, é um cansaço da alma e do corpo que pede repouso, e eu tentei te chamar para sentar comigo ontem, mas você estava ao telefone resolvendo a questão do banco, e eu entendi. Eu sempre entendi, Mari. Eu só queria que você soubesse que os momentos em que você parou, os poucos momentos em que você realmente esteve aqui comigo, foram os melhores da minha vida, e eu não me arrependo de ter esperado por você todos esses anos. Só me dói saber que talvez eu não esteja aqui quando você finalmente decidir parar. A frase final bateu nela com a força de uma sentença. Talvez eu não esteja aqui quando você finalmente decidir parar. E ela tinha parado. Agora, ela estava parada. O mundo dela tinha parado, mas ele não estava. A ironia era tão amarga que ela sentiu um gosto metálico na boca. Mariana lembrou-se do vídeo que assistiu dias atrás sobre alguém que só percebeu o valor do silêncio quando ele se tornou definitivo, e pensou em como aquela história parecia distante na época, como se fosse algo que acontecia com outras pessoas, com pessoas desatentas, não com ela, que tinha o controle de tudo. Mas o controle é uma ilusão que a vida nos permite ter até o momento em que ela decide puxar o tapete. Ela olhou ao redor do quarto e viu os objetos dele, o relógio de pulso na cabeceira, os óculos de leitura, o chinelo ao lado da cama, e cada um desses itens gritava a permanência das coisas e a impermanência das pessoas. Nós vamos embora, e as coisas ficam. As coisas que compramos com o tempo que não passamos com quem amamos ficam aqui zombando da nossa ausência.
Mariana apertou o papel contra o peito e soltou um gemido baixo, um som que nasceu nas entranhas, e subiu rasgando a garganta, o som de quem percebe que a negociação acabou. Não havia com quem barganhar. Não havia gerente para chamar. Não havia suporte técnico para reiniciar o sistema. A realidade era crua e imutável. André tinha ido embora, amando-a em silêncio, enquanto ela fazia barulho demais com coisas que não importavam. Ela se levantou com dificuldade, sentindo o corpo pesado como chumbo, e caminhou até a janela. O jardim estava bonito, ele cuidava das plantas. As hortênsias estavam azuis vibrantes. Ele tinha colocado um adubo especial semana passada. Ele adubou o futuro jardim que ele não veria florescer plenamente. Mariana pensou em quantas vezes ele pediu para ela ir lá fora ver uma flor que tinha aberto, e ela disse depois. O depois chegou, e o jardim estava lá lindo e indiferente à dor dela. Ela precisava entender o que tinha acontecido naqueles últimos meses, os sinais que ela ignorou, as conversas que ela cortou, os olhares que ela não retribuiu. Ela precisava fazer um inventário dos danos, não para consertar porque não havia conserto, mas para conseguir sobreviver ao que viria a seguir. E foi então que ela lembrou da caixa. Havia uma caixa no escritório dele, uma caixa de madeira escura que ele mantinha trancada e que ela nunca teve curiosidade de perguntar o que tinha dentro, porque respeitava a privacidade dele, ou talvez porque não tivesse interesse suficiente. Agora, aquela caixa parecia pulsar em sua mente, chamando-a. O que André guardava ali? Seriam mais cartas? Seriam segredos? Ou seriam apenas memórias de uma vida que ele viveu sozinho enquanto ela estava na mesma casa, mas em outro planeta? Mariana saiu do quarto e caminhou pelo corredor. O assoalho de madeira rangia sob seus pés descalços, o mesmo rangido que ela prometeu consertar ano passado, e não consertou. O corredor parecia mais longo do que o normal, como se a casa tivesse se esticado para prolongar o sofrimento daquela caminhada. Ao chegar na porta do escritório, a mão dela parou sobre a maçaneta fria. Entrar ali era invadir o santuário dele. Era confrontar a realidade de quem André era quando ela não estava olhando. Mas ela precisava saber. Ela precisava de qualquer fragmento dele para preencher o buraco que se abriu em seu peito. Ela girou a maçaneta e a porta se abriu com um suspiro suave, revelando o cômodo na penumbra, onde a poeira dançava nos raios de sol que filtravam pela persiana entreaberta, iluminando a mesa onde ele passava horas escrevendo, desenhando, pensando. E lá estava a caixa. Mariana sentou-se na cadeira de couro que ainda cheirava a ele e sentiu o estofado ceder levemente sob seu peso, como se a própria mobília estivesse cansada daquela ausência prolongada. A caixa de madeira escura estava sobre a mesa de carvalho, e o verniz brilhava sob a luz filtrada da tarde, revelando marcas de uso que ela nunca tinha notado antes. Pequenos riscos e manchas de xícaras, que contavam a história de horas que ele passou ali sozinho, naquele refúgio que ela raramente visitava, porque estava sempre ocupada demais, cuidando do mundo lá fora. Com a mão trêmula, ela tocou a tampa da caixa e sentiu o frio da madeira antes de finalmente levantá-la, com um movimento lento e cerimonioso. O que encontrou dentro não foi ouro nem documentos de valor, mas algo muito mais precioso e devastador. Eram pilhas de ingressos de cinema, de canhotos de teatro, de passagens de ônibus, de recibos de restaurantes, de lugares que eles tinham visitado nos últimos 15 anos. André tinha guardado cada fragmento de tempo que passaram juntos, como se soubesse desde o início que essas seriam as únicas provas de que eles realmente existiram como um casal, para além das contas a pagar e da rotina doméstica. Mariana pegou um ingresso de cinema desbotado de um filme que eles viram no início do namoro e lembrou-se de como ele ria das piadas bobas enquanto ela já estava preocupada com o horário de acordar no dia seguinte. Ela percebeu com uma pontada no peito que enquanto ela vivia no futuro, planejando o próximo passo e a próxima conquista, André vivia no presente, guardando cada segundo em que ela lhe dava atenção genuína. Abaixo dos ingressos havia um maço de envelopes brancos, sem selos, sem endereços, apenas com o nome dela escrito no verso com aquela letra, que agora parecia um grito vindo do outro lado do abismo. Ela abriu o primeiro envelope e a data revelava que foi escrito há 6 meses, bem no meio daquela crise no trabalho em que ela chegava em casa e mal falava com ele, indo direto para o computador. O texto começava com um desabafo suave,
sobre como ele sentia falta de olhar nos olhos dela e ver Mariana e não apenas a profissional de sucesso que ela se tornara. Ele dizia que sentia como se estivesse vivendo com um fantasma de alguém que ele amava profundamente e que esperava todos os dias pelo momento em que ela voltaria para casa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem e caírem sobre o papel borrando a tinta azul, e ela se amaldiçoou por ter sido tão cega, por ter acreditado que o amor era algo estático que ficaria ali esperando para ser usufruído quando ela finalmente tivesse tempo. O amor de André não era estático, era um organismo vivo que precisava de ar, e ela tinha tirado o oxigênio dele com sua indiferença produtiva. Ela abriu o segundo envelope e depois o terceiro, e em cada um deles encontrou uma camada diferente do silêncio dele. Ele descrevia as tardes em que ficava observando-a trabalhar e sentia uma vontade imensa de abraçá-la, mas tinha medo de interromper seu fluxo de pensamento, de ser um estorvo na sua escalada ao topo. Ele falava sobre os pequenos sintomas que começaram a aparecer, a tontura, que ele ignorou, a dor que ele não mencionou, tudo para que ela pudesse brilhar sem preocupações. Mariana soltou um soluço sufocado ao ler o relato dele sobre o dia em que ele recebeu o diagnóstico que mudaria tudo e como ele sentou à mesa de jantar naquela noite, tentando encontrar coragem para contar, mas ela passou o jantar inteiro reclamando de um colega de equipe e ele decidiu que o momento não era oportuno. Ele escreveu: Mariana, eu vi nos seus olhos que você já tinha problemas demais para carregar e eu não queria ser a notícia que faria seu mundo desabar. Então eu guardei o silêncio para mim e decidi que aproveitaria cada dia ao seu lado como se fosse o último sem que você soubesse, para que seu sorriso não fosse manchado pela piedade ou pelo medo. Ela fechou os olhos e reviveu aquela noite lembrando-se de como ele estava quieto, de como ele a olhava com uma ternura triste que ela interpretou apenas como cansaço. Como ela pôde ser tão burra? Como pôde trocar a vida do homem que amava por reclamações sobre prazos e planilhas? A consciência daquela escolha silenciosa dela e da escolha heróica dele a esmagava. Ela continuou revirando a caixa e encontrou um caderno pequeno de capa dura, onde André anotava as coisas que amava nela, coisas que ela mesma tinha esquecido que possuía. Ele amava o jeito que ela prendia o cabelo quando estava concentrada, amava o modo como ela cantarolava sem perceber enquanto preparava o café, e amava, acima de tudo, a integridade que ela tinha em tudo o que fazia. Mas o que mais doeu foi a última página do caderno escrita na véspera daquela madrugada fatídica. Ele escreveu: hoje eu acordei e vi o sol batendo no seu rosto e percebi que minha missão foi cumprida. Eu te amei com tudo o que eu tinha. E embora eu saiba que você vai sofrer quando eu não estiver mais aqui, eu espero que você entenda que o tempo não é algo que a gente ganha, é algo que a gente dá. E eu te dei todo o meu tempo com alegria. Mariana jogou o caderno sobre a mesa e levantou-se sentindo o escritório girar ao seu redor. Ela caminhou até a estante de livros e viu as fotos dos 2 fotos que ela raramente olhava com atenção, e percebeu que em todas elas ele estava olhando para ela enquanto ela olhava para a câmera ou para o horizonte. Ele era o observador dela, o guardião da memória deles, enquanto ela era apenas uma passageira apressada em seu próprio destino. O silêncio da casa agora não era apenas a falta de som, era a presença de tudo o que não foi dito, de todos os pedidos de desculpas que morreram na garganta, de todos os abraços que foram adiados para um amanhã que nunca chegou. Ela lembrou-se de um vídeo que assistiu recentemente sobre como as decisões que parecem inofensivas no dia a dia podem se transformar em arrependimentos monumentais, e percebeu que sua vida foi uma sucessão dessas decisões. Cada vez que ela disse depois, ela estava assinando um contrato com a solidão. Cada vez que ela escolheu a tela do celular, em vez do rosto dele, ela estava cavando o fosso que agora a separava da paz. Ela saiu do escritório e voltou para a sala, sentando-se novamente no sofá onde tudo começou. A mancha de café na xícara ainda estava lá, um lembrete persistente da interrupção. Ela começou a pensar nos últimos meses e em como as evidências da partida dele estavam por toda parte se ela tivesse tido olhos para ver. O modo como ele passou a arrumar a casa com mais zelo,
como se estivesse preparando o ninho para que ela pudesse sobreviver sem ele. O modo como ele organizou as pastas de documentos e as senhas de tudo, deixando um roteiro claro de como prosseguir. Ele estava se despedindo por meses e ela estava ocupada demais, sendo importante no trabalho. Mariana sentiu uma raiva avassaladora de si mesma, uma raiva que queimava mais que a tristeza. Ela queria gritar para o vazio, para que ele voltasse por apenas 5 minutos, para que ela pudesse dizer que agora, ela entendia que agora, ela via o quanto ele tinha se sacrificado. Mas as leis do universo são implacáveis, e o tempo é um senhor que não aceita subornos nem devoluções. Ela olhou para o relógio e percebeu que as horas continuavam passando indiferentes ao seu desespero. O mundo lá fora continuava girando, as pessoas continuavam correndo, os carros continuavam passando, e ninguém sabia que dentro daquela casa uma mulher estava sendo consumida pela descoberta de que viveu uma mentira de produtividade, enquanto a verdade do afeto estava morrendo ao seu lado. Ela pensou na playlist que costumava ouvir sobre quem amou em silêncio e percebeu que André era o protagonista daquela trilha sonora triste. Ele amou em silêncio para não incomodar, ele sofreu em silêncio para não sobrecarregar, e ele partiu em silêncio para não interromper. E ela, o que ela tinha feito? Ela tinha feito barulho com conquistas vazias, barulho com metas atingidas, barulho com uma vida que agora parecia um cenário de papelão. Mariana pegou o celular e, por um hábito automático, ia abrir os e-mails, mas parou no meio do movimento. Para quê? O que importava agora se o relatório estava pronto ou se o cliente estava satisfeito? Nada disso traria o calor da mão de André de volta para a dela. Nada disso preencheria o espaço vazio no lado direito da cama. Ela deixou o aparelho cair no chão e ficou observando a tela brilhar por alguns segundos antes de se apagar, mergulhando a sala na penumbra do final de tarde. Ela percebeu que, a partir de agora, sua vida seria dividida entre o antes e o depois de abrir aquela caixa. O antes era a ignorância confortável da mulher que achava que tinha tudo sob controle. O depois era a consciência brutal de quem sabe que perdeu o que havia de mais valioso por pura negligência. Ela levantou-se e foi até a cozinha, o coração batendo devagar como se estivesse se acostumando com a nova realidade de chumbo. Abriu a despensa e viu os mantimentos que ele tinha comprado, todos os itens que ela gostava. Ele tinha pensado nela até no mercado, garantindo que ela tivesse suas marcas preferidas de chá e biscoitos. Cada prateleira era um testamento do cuidado dele, de um cuidado que ela recebia como se fosse obrigação e não um presente diário. Ela pegou a caixa de chá e sentiu a textura do papel, lembrando-se de como ele sempre perguntava se ela queria uma xícara antes de dormir. Ela sempre dizia que não, que o chá fazia acordar à noite e que ela precisava de sono ininterrupto para render no dia seguinte. Agora, ela tinha todo o tempo do mundo para acordar no meio da noite, e o que ela mais desejava era que ele estivesse ali para lhe oferecer aquela xícara que ela tantas vezes recusou. Mariana sentou-se à mesa da cozinha e apoiou a cabeça nas mãos, deixando o pranto fluir sem resistência. Ela chorou por André, chorou por si mesma e chorou pelo tempo que foi desperdiçado em nome de uma eficiência que agora não servia para nada. Ela percebeu que a verdadeira eficiência seria ter amado, mais ter parado, mais ter ouvido mais. O silêncio da cozinha era interrompido apenas pelo som do seu choro e pelo pingar de uma torneira que André disse que precisava de conserto. Mais uma coisa que ele tentou resolver e que ela provavelmente ignorou quando ele mencionou. Ela levantou os olhos e viu um pequeno ímã de geladeira que eles compraram em uma viagem à praia anos atrás, um ímã com uma frase clichê que dizia: "O importante é o caminho, e não o destino." Na época, ela achou a frase boba, e agora ela parecia a maior verdade do universo. Ela tinha focado tanto no destino, no sucesso, no reconhecimento, que tinha esquecido de olhar para quem caminhava ao seu lado, segurando sua mão e lhe oferecendo sombra nos dias de sol forte. E agora o caminho continuava, mas ela estava sozinha em uma estrada que parecia não levar a lugar nenhum. Ela pensou no vídeo que viria a seguir, sobre o momento em que um homem entendeu que o tempo não cura tudo e sentiu que ela já estava vivendo aquele vídeo. O tempo não cura o arrependimento. O tempo apenas o torna uma parte permanente da mobília da nossa alma. O tempo não cura a ausência de quem partiu,
sem ser devidamente abraçado pela última vez. Mariana levantou-se e caminhou de volta para a sala, determinada a encarar o que mais André tinha deixado para ela naquela caixa. Ela sentia que cada objeto, cada bilhete, era uma oportunidade de redenção e de tortura ao mesmo tempo. Ela precisava atravessar aquele mar de memórias para entender quem ele realmente era e quem ela se tornara na ausência dele. Ao chegar perto da mesa do escritório, ela percebeu que havia algo no fundo da caixa que ela não tinha visto antes, algo pequeno e metálico, embrulhado em um lenço de seda que pertencia à mãe dele. Ela pegou o pequeno embrulho e sentiu um peso desproporcional ao seu tamanho. O que seria aquilo? Um segredo final? Uma promessa não cumprida? Ou apenas mais um pedaço do coração de André que ele decidiu confiar a ela depois que o seu próprio já tinha parado de bater? Mariana desenrolou o lenço de seda com a mesma delicadeza que se usa para tocar uma relíquia antiga, sentindo o perfume sutil de lavanda que a sogra sempre usava e que ainda persistia ali como um eco de outra geração. E quando o tecido finalmente cedeu, revelou um pequeno gravador digital de metal escovado, aparelho que ela mesma tinha dado a ele de presente de aniversário há alguns anos, pensando que ele o usaria para gravar ideias de projetos ou lembretes de trabalho, mas que agora parecia carregar o peso de uma confissão final. Ela segurou o aparelho, sentindo a frieza do metal contra a palma da mão, e por um momento hesitou em apertar o botão de reprodução, porque sabia que ouvir a voz de André dentro daquele silêncio absoluto da casa seria como abrir uma porta que ela talvez não conseguisse mais fechar. O silêncio era uma proteção, uma anestesia que a mantinha em um estado de torpor funcional, mas a voz dele seria o despertar para a dor mais profunda que um ser humano pode carregar, a dor da consciência tardia. Com um suspiro trêmulo, ela apertou o play, e o chiado inicial do aparelho pareceu preencher todo o escritório antes que a voz dele surgisse suave e um pouco rouca, como se ele estivesse falando bem perto do microfone para não acordar ninguém. "Oi, Mari." Ele começou e o som daquelas duas sílabas foi como um choque elétrico que percorreu a espinha dela, fazendo-a soluçar instantaneamente sem aviso. Ele continuou dizendo que sabia que ela encontraria aquele gravador, eventualmente, porque ela sempre foi a pessoa que arrumava as coisas, que punha ordem no caos, e que ele decidiu deixar alguns registros, não para culpá-la, mas para que ela tivesse uma companhia nos dias em que a solidão pesasse demais. Mariana fechou os olhos e deixou-se levar pelo som daquela voz que ela tantas vezes ignorou ao fundo de suas chamadas de vídeo ou de suas preocupações com o orçamento doméstico. No primeiro áudio, André falava sobre uma tarde de domingo em que ela estava no escritório da empresa resolvendo um problema urgente enquanto ele estava na sala, observando os pássaros no jardim, e ele descreveu com detalhes a luz do sol batendo nas folhas e o sentimento de paz que ele sentia, apesar de saber que o tempo dele estava se esgotando. Ele dizia que queria muito ter chamado ela para ver os pássaros, mas que sabia que o relatório era importante para ela e que ele aprendeu a amar os momentos em que ela estava feliz com suas conquistas, mesmo que essas conquistas a mantivessem longe dele. Mariana sentiu o coração apertar com uma força quase insuportável ao perceber que ele validava a ausência dela com amor, enquanto ela validava a presença dele com indiferença. O próximo áudio era mais curto, e a voz dele parecia mais cansada, gravado provavelmente nas últimas semanas, e ele falava sobre o medo do esquecimento, não do esquecimento do mundo, mas do esquecimento dela. Ele dizia que tinha medo de que, com o tempo, ela lembrasse dele apenas como o marido que estava sempre ali no sofá, e não como o homem que a admirava em cada detalhe, e ele pediu que ela não deixasse o trabalho consumir as lembranças bonitas que eles construíram nos primeiros anos quando o dinheiro era pouco, mas o tempo era infinito. Mariana lembrou-se de quando eles moravam em um apartamento minúsculo no centro e passavam horas conversando sobre o futuro, sobre como conquistariam o mundo, e como agora que o mundo parecia conquistado, o trono estava vazio e gélido. Ela apertou o gravador contra a orelha, querendo fundir-se àquela voz, querendo de alguma forma entrar no aparelho e responder que ela o amava, que ela sentia muito, que ela daria tudo para voltar atrás e simplesmente sentar ao lado dele naquele domingo de sol. Ela lembrou do vídeo que assistiu sobre o homem
que só percebeu a profundidade do silêncio quando ele se tornou definitivo e entendeu que o silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença de tudo o que deixamos de dizer quando ainda havia ouvidos para escutar. Cada palavra de André era um tijolo em uma construção de remorso que ela teria que habitar pelo resto da vida. Ele falava sobre os planos que nunca fizeram, sobre as viagens que ela adiou, por causa de reuniões que hoje ela sequer lembrava do assunto, e sobre a vontade que ele tinha de envelhecer ao lado dela, vendo o cabelo dela ficar branco e a pele se enrugar. Ele disse: Mariana, eu aceitaria todas as suas ausências de novo, apenas pelo privilégio de ter te conhecido. Mas eu queria que você soubesse que a vida não acontece nos grandes eventos. Ela acontece nos intervalos. E você passou a vida inteira tentando pular os intervalos para chegar logo no resultado final. A frase ecoou no escritório como uma sentença de um juiz que não aceita apelação. Mariana percebeu que sua busca incessante pelo resultado final a tinha levado ao resultado mais final de todos, o vazio absoluto da partida definitiva. Ela ouviu mais um áudio desta vez, gravado no meio da noite, com o som da chuva ao fundo, e André parecia estar chorando baixinho. Ele falava sobre a dor física que sentia, mas dizia que a dor de ver Mariana tão perto e ao mesmo tempo tão longe era muito maior, e que ele rezava todas as noites para que ela percebesse que o mundo não ia parar se ela parasse um pouco para respirar. Ele disse que o evento que interrompeu o futuro deles não foi um acidente de percurso, mas algo que ele já via se aproximando como uma sombra, e que ele tentou avisar, mas a voz dele era baixa demais para o barulho que a vida dela fazia. Mariana soltou o gravador sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se a pessoa mais pobre do mundo, apesar da conta bancária recheada e do currículo impecável. Ela era uma analfabeta emocional que não soube ler os sinais de socorro do homem que mais a amou. Ela levantou-se e começou a andar pelo escritório de um lado para o outro, como um animal enjaulado, sentindo que as paredes estavam se fechando sobre ela. Cada livro na estante, cada objeto na mesa era um lembrete de sua negligência e de sua arrogância em achar que o tempo era um recurso inesgotável. Ela pensou na próxima conversa que deveria ter com sua família, com os amigos, e percebeu que ninguém entenderia a profundidade de sua culpa, porque para o mundo ela era a viúva sofredora que fez tudo o que podia, mas ela sabia a verdade. Ela sabia que tinha sido uma espectadora da própria vida e uma carrasca da felicidade de André através da sua omissão. Mariana voltou para a caixa e viu que ainda restava um último envelope no fundo. Um envelope de cor diferente, um azul pálido, que ela reconheceu como sendo de uma papelaria que eles visitaram em uma viagem curta que fizeram para o interior há 2 anos, a única viagem que ela não cancelou. Com os dedos ainda trêmulos, ela abriu o envelope e encontrou uma carta escrita com uma letra muito firme desta vez, como se ele tivesse reunido todas as suas forças para aquele momento final. A carta não tinha data, mas começava com um pedido simples que ela fosse feliz. Ele escreveu: Eu sei que agora você está sentindo que o mundo acabou e que a culpa é sua, mas eu quero que você me prometa que vai usar esse silêncio para aprender a ouvir de novo, não a mim, porque eu já estarei em outro lugar, mas a si mesma e as pessoas que ainda estão aí. O tempo não cura tudo, Mariana. O tempo apenas ensina a gente a carregar o peso de um jeito que não quebre as nossas costas. E eu quero que você carregue a nossa história com carinho e não com amargura. Ela leu aquelas palavras repetidamente, tentando absorver a generosidade de André, que mesmo no fim estava mais preocupado com a paz dela do que com a sua própria dor. Mas como ser feliz quando cada canto da casa lembrava uma falha? Como ouvir o mundo quando a única voz que importava agora só existia em um gravador de metal? Ela percebeu que a lição que André estava tentando ensinar era a mais difícil de todas, a lição da aceitação do irreversível. O momento em que ele entendeu que o tempo não cura tudo era o momento em que ele percebeu que algumas feridas apenas se tornam parte da nossa identidade. E Mariana sentia que aquela ferida no seu peito nunca fecharia ela, apenas se tornaria a lente através da qual ela veria o resto de seus dias. Ela guardou a carta de volta no envelope e o gravador no bolso da calça, sentindo a necessidade de sair dali, de respirar um ar que não estivesse carregado de lembranças,
mas ao mesmo tempo ela tinha medo de sair do escritório e perder a última conexão física com ele. Ela ficou ali parada no centro do cômodo, cercada pelo passado e aterrorizada pelo futuro, entendendo que a partir de agora, cada decisão que ela tomasse seria assombrada pela pergunta: e se eu tivesse feito isso antes? A irreversibilidade é uma mestra cruel que ensina através da perda, e Mariana era agora sua aluna mais aplicada. Ela olhou para a janela e viu que o sol estava se pondo, tingindo o céu de tons de laranja e roxo, as cores que André tanto amava e que ela raramente parava para admirar, e pela primeira vez em anos, ela apenas ficou ali observando a luz mudar, sentindo o frio da noite chegar, e aceitando que por mais que ela corresse, por mais que ela produzisse o sol, continuaria se pondo, e a vida continuaria indo embora, segundo a segundo, sem pedir permissão e sem dar avisos. Ela pensou no vídeo anterior que falava sobre como o silêncio se torna definitivo, e percebeu que o silêncio dela agora era uma conversa interna que nunca teria fim, um diálogo de uma pessoa só tentando encontrar um sentido em um passado que ela mesma ajudou a desmoronar por pura distração. Mariana respirou fundo, sentindo o cheiro de papel antigo e poeira, e soube que a noite seria longa, mas que ela precisava enfrentar cada hora daquela escuridão, para talvez um dia conseguir olhar para o jardim de André, sem sentir que estava pisando em sonhos que ela mesma deixou morrer por falta de rega. A consciência do agora era o seu único patrimônio, e ela o segurava com as mãos suadas e o coração despedaçado, enquanto as sombras do escritório se alongavam e a envolviam como um abraço de despedida que ela nunca deu. Mariana saiu do escritório carregando o gravador no bolso, como se fosse um fragmento do próprio coração de André, que ela agora era obrigada a manter batendo através de sua memória, e cada passo que dava pelo corredor escuro parecia ecoar a mesma palavra: tarde demais, tarde demais, tarde demais, em uma cadência hipnótica que a fazia questionar como a arquitetura de uma vida inteira pode ser tão sólida e, ao mesmo tempo, desmoronar com o simples peso de uma percepção tardia. Ela chegou à cozinha e não acendeu a luz, deixando que apenas o brilho prateado do luar que entrava pela janela iluminasse as bancadas de granito frio onde tantas vezes eles tomaram café em silêncio, ela absorta em suas preocupações e ele apenas desfrutando da presença dela. Ela encostou-se na parede e sentiu o vazio da casa como uma entidade física, algo que respirava junto com ela e que se alimentava de cada suspiro de arrependimento. Mariana lembrou-se de um vídeo anterior que dizia que o silêncio só se torna definitivo quando não há mais ninguém para interrompê-lo com um riso ou uma reclamação banal. E agora ela entendia que o silêncio de André era a forma mais pura de amor, que ela já conhecera, um amor que não pedia nada, que não exigia espaço, e que se retirou para que ela pudesse ocupar todo o palco de sua própria existência. A solidão agora não era a falta de companhia, mas a presença constante de alguém que deveria estar ali e não está por causa de escolhas que pareciam inofensivas no momento em que foram feitas. Ela pensou em quantas pessoas naquele exato momento estavam ignorando um telefonema, ou adiando um abraço ou respondendo com um "agora não estou ocupado", e sentiu uma vontade imensa de gritar para que todos parassem, para que todos vissem o que ela estava vendo, agora que a cortina tinha caído. Mas ela sabia que a sabedoria da perda é um segredo que só se aprende vivendo, e que ninguém acredita na tempestade até que a primeira gota de gelo atinja o rosto. Mariana pegou o celular e viu a luz da tela brilhar com notificações de trabalho, e-mails urgentes, mensagens sobre reuniões de amanhã, e sentiu um nojo profundo de toda aquela urgência fabricada. Nada naquelas mensagens tinha o poder de mudar o fato de que a poltrona da sala estava vazia. Nada naquelas planilhas podia substituir o som da voz de André dizendo: "Bom dia, Mari." Ela apagou as notificações uma a uma, com um prazer amargo, sentindo que estava finalmente começando a desmantelar a prisão que ela mesma construiu. A partir de agora, o tempo teria outro valor para ela. Não o valor da produtividade, mas o valor da presença. E embora ela soubesse que André não voltaria para ver essa mudança, ela faria isso em honra ao homem que a esperou pacientemente em cada esquina da vida, até que o seu próprio relógio parasse. Ela caminhou até a varanda e sentiu o vento frio da noite bater em seu rosto, trazendo o cheiro das flores que ele cuidou até o fim.
O jardim sob o luar parecia um cenário de sonho, um lugar onde o tempo não corria, mas apenas flutuava. Mariana sentou-se na cadeira de balanço que André tanto gostava e sentiu o movimento rítmico acalmar um pouco o turbilhão em seu peito. Ela pensou no próximo vídeo que assistiria, sobre o momento em que um homem entendeu que o tempo não cura tudo e percebeu que essa era a verdade final que ela precisava abraçar. O tempo não cura o que foi negligenciado. Ele apenas transforma a dor em uma cicatriz que define quem somos. Ela não queria mais cura. Ela queria apenas a coragem de viver com aquela cicatriz, de carregar as sombras do seu passado como um lembrete constante de que a vida é o que acontece agora, e não o que planejamos para quando estivermos aposentados ou tivermos dinheiro suficiente na conta. A consciência da própria fragilidade era um peso novo, mas era um peso real, e Mariana preferia a dor da verdade ao conforto da ilusão. Ela ficou ali observando as estrelas e lembrando-se de como André sabia o nome de cada constelação e de como ele tentava ensiná-la enquanto ela olhava para o relógio preocupada com o descanso necessário para a produtividade do dia seguinte. Hoje ela não tinha pressa de dormir. Hoje ela não tinha metas para o amanhã. Hoje ela tinha apenas a saudade e a descoberta de que o amor silencioso de André era a melodia que sustentava sua vida, mesmo quando ela se recusava a ouvir a música. Mariana fechou os olhos e, por um breve momento, jurou sentir o calor da mão de André sobre a sua, um fantasma de carinho que a ciência não explica, mas que o coração reconhece como real. Ela soube naquele instante que a jornada dela estava apenas começando e que o caminho seria trilhado entre as sombras de tudo o que foi e as luzes de tudo o que ela ainda poderia ser se aprendesse a honrar cada segundo. A casa continuava em silêncio, mas agora era um silêncio diferente, um silêncio de respeito, um silêncio de luto e de renascimento. Mariana respirou fundo o ar da noite e aceitou que o passado não pode ser mudado, mas que ele pode ser o solo onde novas sementes de consciência florescerão se tivermos a humildade de admitir que chegamos tarde demais para algumas coisas, mas há tempo de mudar o que resta de nós. Ela pensou em como cada história contada aqui no canal Sombras de um Passado é um espelho para alguém que ainda tem a chance de virar o jogo, e sentiu que seu relato, embora doloroso, era um serviço à vida. O silêncio de André agora falava mais alto que qualquer barulho que ela já tivesse feito, e ela finalmente estava pronta para escutar. A noite avançava e as sombras se tornavam mais densas, mas Mariana não tinha mais medo do escuro, porque sabia que era ali no silêncio da noite que a verdade se revelava sem os disfarces do dia. Ela levantou-se da cadeira de balanço e entrou em casa, fechando a porta da varanda com suavidade, como se temesse acordar uma lembrança querida. Caminhou pelo corredor até o quarto e deitou-se no lado da cama que era dela, mas deixou o braço estendido sobre o lado de André, sentindo o frio do lençol, mas mantendo o coração aquecido pela certeza de que ela finalmente o via. A história de Mariana e André não teve um final feliz nos moldes tradicionais, mas teve um final verdadeiro, e talvez a verdade seja a única coisa que realmente importa quando as luzes se apagam e o tempo decide que o espetáculo terminou. Ela fechou os olhos e deixou-se envolver pela paz melancólica de quem já não pode mudar nada, mas que finalmente entendeu tudo. O momento da consciência tinha chegado, e com ele, a certeza de que a vida é um suspiro precioso demais para ser gasto com qualquer coisa que não seja o afeto e a presença genuína. Mariana adormeceu com o gravador sob o travesseiro, sentindo que André estaria em seus sonhos, cuidando dela como sempre fez, enquanto ela aprendia a ser a mulher que ele sempre soube que ela poderia ser se apenas parasse de correr. A jornada continuaria amanhã, mas seria uma jornada diferente, uma jornada guiada pela luz de quem partiu e pela sombra de quem ficou, para contar a história de que às vezes é preciso perder tudo para finalmente encontrar o que realmente importa.